O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 121. A viagem continua. Menções às eras Treta e Kali. Lomasa disse: ó rei, quando o rei Nriga realizou um sacrifício a que ele gratificou Indra, o demolidor de cidades hostis, por oferecer o suco Soma. E Indra ficou revigorado e muito satisfeito. Aqui os deuses junto com Indra e os protetores de todos os seres nascidos celebraram sacrifícios de vários tipos em grande escala e pagaram gratificações abundantes aos sacerdotes oficiantes. Aqui o rei Amortarayasa, o senhor do mundo, satisfez Indra, o manejador do raio, pela oferta de suco Soma, quando 7 sacrifícios de cavalo foram realizados por aquele rei. Os artigos que em outros ritos sacrificais são invariavelmente feitos de madeira, lenha e de terra, eram todos feitos de ouro nos 7 sacrifícios realizados por ele. E é dito que, em todos aqueles ritos, 7 conjuntos de estacas, aros para as estacas sacrificais, locais, conchas, utensílios, colheres foram preparados por ele. Em cada estaca sacrificial 7 aros foram fixados no topo. E, ó Yudhishthira, os próprios celestiais, junto com Indra, ergueram as estacas sacrificais de ouro brilhante que tinham sido preparadas para os seus ritos sagrados. Em todos aqueles sacrifícios magníficos estabelecidos por Gaia, o protetor da terra, Indra ficava muito contente por beber o suco Soma, e os sacerdotes oficiantes ficavam satisfeitos com as gratificações pagas a eles. E os sacerdotes tiveram riqueza imensa conferida a eles. E como os grãos de areia da terra, ou como as estrelas no céu, ou como as gotas de chuva quando chove não podem ser contados, assim a riqueza que Gaia doou não podia ser contada em números. Tão imensa era a riqueza, ó grande rei, que foi dada aos sacerdotes oficiantes em todos aqueles 7 sacrifícios, que até os objetos acima mencionados poderiam ser contados em números, mas as gratificações dadas por ele cuja grandeza excedia a tudo que era conhecido antes não podia ser contada em números. Imagens da deusa da palavra foram feitas de ouro pelo escultor dos deuses, e o rei gratificou os membros da casta sacerdotal, que tinham chegado de todos os pontos cardeais, por fazer presentes a eles daquelas imagens de ouro. Ó o protetor de homens, quando Gaia de grande alma realizou seus ritos sacrificais, ele erigiu estacas sacrificais em tantos locais diferentes que somente pouco espaço era deixado sobre a superfície da terra. E, ó o filho da linhagem de Bharata, ele por essa ação sagrada alcançou as regiões de Indra. Quem quer que se banhe no rio Payosini irá para as regiões alcançadas por Gaia. Portanto, ó o Senhor dos Reis, ó o Príncipe inabalável, tu e teus irmãos devem se banhar neste rio, então, ó o Protetor da terra, tu ficarás livre de todos os teus pecados. Vaisampayana disse: ó o mais louvável dos homens, Yudhishthira com seus irmãos realizou abluções no rio Payosini. Então, ó o príncipe impecável, o monarca poderoso, junto com seus irmãos, viajou para a colina de Sáfiras e o grande rio Narmada. O santo abençoado Lomasa lá citou para ele todos os lugares santos encantadores, e todos os santuários sagrados, dos celestiais. Então ele com seus irmãos visitou aqueles lugares, segundo seu desejo e conveniência. E em vários lugares brahmanes a centenas receberam presentes dele. Lomasa disse: ó o filho de Kunti, alguém que visita a colina de Safira e mergulha seu corpo no rio Narmada alcança as regiões habitadas pelos celestiais e reis. Ó o mais louvável dos homens, este período é a junção entre a era Treta e Kali, ó o filho de Kunti. Este é o período quando uma pessoa se livra de todos os seus pecados. Ó o Senhor respeitado, este é o local onde Saryati realizou ritos sacrificais, no qual Indra apareceu em uma forma visível e bebeu o suco Soma com os 2 médicos celestes.
E o filho de Brigu, de austeridades severas, expressou raiva em relação ao grande Indra, e o poderoso Shyavana paralisou Indra, e obteve como esposa a princesa Sukanya. Yudhishthira disse, como o castigador do demônio Paka, o deus possuidor dos 6 atributos, foi paralisado por Shyavana. E por que razão o Santo Poderoso expressou cólera em relação a Indra? E como, ó Brahmane, ele ergueu os médicos celestes ao posto de bebedores de Soma. Tudo isso, exatamente como aconteceu, ó Venerável, faze o favor de relatar para mim. Capítulo 122. História de Shyavana, olhos sendo perfurados por Sukanya. Lumasa disse, um filho nasceu para o grande santo Brigu, de nome Shyavana. E ele, de uma forma muito resplandecente, começou a praticar austeridades ao lado daquele lago. E, ó o filho de Pandu, ó o protetor de homens, ele de energia poderosa assumiu a postura chamada Vira, quieto e imóvel como um poste inanimado, e por um longo período permaneceu no mesmo local da região. Ele foi convertido em um formigueiro coberto com trepadeiras. E depois do lapso de um longo período enxames de formigas o envolveram. E coberto por todos os lados por formigas o santo sagaz parecia exatamente uma pilha de terra. E ele continuou praticando austeridades, totalmente envolto por aquele formigueiro. Assim sendo, depois de muito tempo, aquele soberano da terra, de nome Saryati, por diversão visitou aquele lago agradável e excelente. Com ele estavam 4.000 mulheres, desposadas por ele, ó o filho da tribo Bharata. Lá estava também sua única filha dotada de frontes belas, chamada Sukanya. Ela, cercada por suas criadas e enfeitada com joias adequadas aos celestiais, enquanto andava em volta, se aproximou do formigueiro onde o filho de Brigu estava sentado. E cercada por suas empregadas, ela começou a se distrair lá, olhando o cenário belo e as árvores altas da floresta. E ela era bela e estava no início da juventude, e era carinhosa e inclinada à diversão. E ela começou a quebrar os gravetos das árvores da floresta que tinham flores. E o filho de Brigu, dotado de inteligência, a viu vagando lá como relâmpago, sem suas criadas, e vestindo uma única peça de roupa e enfeitada com ornamentos. E vendo-a na floresta solitária, aquele asceta de refulgência excelente foi inspirado pelo desejo. E aquele rishi regenerado, possuidor de energia ascética, que tinha uma voz baixa, chamou-a auspiciosa, mas ela não ouviu. Então, vendo os olhos do filho de Brigu do formigueiro, Sukanya, por curiosidade e perdendo a razão, disse, o que é isso? E com espinhos furou os olhos do rishi. E quando seus olhos foram furados por ela, ele sentiu muita dor e ficou furioso. E ele obstruiu os chamados da natureza das forças militares de Saryati. E por seus chamados da natureza estarem obstruídos, os homens ficaram imensamente aflitos. E vendo aquele estado de coisas, o rei perguntou, quem foi que fez mal ao filho ilustre de Brigu, velho e sempre engajado em austeridades e de temperamento colérico? Diga-me rápido se você sabe isso. Os soldados então responderam a ele dizendo, nós não sabemos se alguém fez mal para o rishi. Como desejares, faze uma investigação minuciosa do caso. Imediatamente aquele soberano da terra, usando ambos, ameaça e conciliação, questionou seus amigos acerca das circunstâncias. Mas eles também não sabiam de nada. Vendo que o exército estava aflito devido à obstrução dos chamados da natureza e também encontrando seu pai angustiado, Sukanya disse, vagando na floresta, eu encontrei por acaso no formigueiro lá alguma substância brilhante. Então, tomando por um pirilampo, eu me aproximei dele e o perfurei com espinhos. Ouvindo isso, Saryati imediatamente foi ao formigueiro, e lá viu o filho de Brigu, velho em idade e austeridades. Então o Senhor da Terra, com mãos unidas, suplicou ao asceta dizendo, cabe a ti perdoar o que a minha filha, por ignorância e infantilidade, fez para ti. Shyavana, o filho de Brigu, dirigiu-se ao monarca dizendo, desrespeitando-me, ela cheia de orgulho furou os meus olhos.
Ela mesma, ó rei, dotada de beleza e que estava privada de sua razão por ignorância e tentação, aquela tua filha eu quero como minha noiva. Eu te digo realmente, só sob essa condição eu te perdoarei. Lumasa disse, ouvindo as palavras do sábio, Saryati, sem hesitar, entregou sua filha para Shyavana de grande alma. Ao receber a mão daquela moça o santo ficou satisfeito com o rei. E tendo obtido a graça do Rishi, o rei foi para sua cidade, acompanhado por suas tropas. E a impecável Sukanya, também tendo obtido aquele asceta como marido, começou a cuidar dele, praticando penitências e cumprindo a lei. E ela, de rosto gracioso e desprovida de malícia, venerava Shyavana, e também servia aos convidados e ao fogo sagrado. Capítulo 123. As Vins tornam Shyavana jovem novamente. Ele lhes promete suco soma. Lumasa disse, uma vez aconteceu, ó rei, daqueles celestiais, os gêmeos Asvins, verem Sukanya quando ela tinha acabado de se banhar, e quando seu corpo estava despido. E vendo-a de membros excelentes e semelhante à filha do Senhor dos Celestiais, os Asvins nascidos do nariz se aproximaram e se dirigiram a ela, dizendo, ó tu de coxas bem formadas, de quem tu és filha? E o que tu fazes nesta floresta? Ó auspiciosa, ó tu de graça excelente, nós queremos saber, portanto nos conta. Então ela respondeu timidamente àqueles principais dos celestiais. Conheçam-me como filha de Saryati e esposa de Shyavana. Nisso os Asvins falaram a ela novamente, sorrindo, porque, ó afortunada, teu pai te entregou para um homem que está beirando a morte. Certamente, ó moça tímida, tu brilhas nesta floresta como relâmpago. Nem nas regiões dos próprios celestiais, ó moça, nossos olhos pousaram sobre tua semelhante. Ó donzela, sem nenhum enfeite, sem mantos vistosos como estás, tu embelezas muito estas florestas. Entretanto, ó tu de membros impecáveis, tu não podes parecer tão bela porque no momento estás manchada com lama e sujeira, como poderias se estivesses enfeitada com todos os ornamentos e usando vestes suntuosas. Porque, ó moça excelente, nessa situação difícil tu serves a um marido velho decrépito, e que se tornou incapaz de dar prazer e também de te manter, ó tu de sorrisos luminosos. Ó donzela divinamente bela, abandonando Shyavana aceita um de nós como marido. Não cabe a ti passar a tua juventude inutilmente. Assim abordada Sukanya respondeu aos celestiais dizendo, eu sou devotada ao meu marido Shyavana, não nutram nenhuma dúvida em relação à minha fidelidade. Nisso eles falaram a ela novamente, nós dois somos os famosos médicos celestes. Nós tornaremos teu marido jovem e gracioso. Então escolhe um de nós, ou seja, nós mesmos e teu marido, como teu consorte. Prometendo isso, ó auspiciosa, traze o teu marido aqui. Ó rei, segundo as palavras deles ela foi até o filho de Brigu e comunicou a ele o que os dois celestiais tinham dito. Ouvindo sua mensagem, Shyavana disse para sua esposa, faze isso. Tendo recebido a permissão de seu marido, ela voltou aos celestiais e disse, façam isso. Então, ouvindo as palavras dela, eles falaram à filha do rei, que o teu marido entre na água. Nisso Shyavana, desejoso de obter beleza, entrou rapidamente na água. Os gêmeos Asvins também, ó rei, entraram no lençol de água. E no momento seguinte todos eles saíram do tanque em formas excelentemente belas, e jovens e usando brincos polidos. E todos, possuidores da mesma aparência agradável de contemplar, se dirigiram a ela dizendo, ó afortunada, escolhe um de nós como cônjuge. E, ó bela, escolhe como marido aquele que possa satisfazer teu desejo. Achando, no entanto, todos eles da mesma aparência ela deliberou, e finalmente, averiguando a identidade de seu marido, escolheu ele mesmo. Tendo obtido beleza cobiçada e também sua esposa, Shyavana, de energia excelente, bem satisfeito, falou estas palavras para os celestiais nascidos do nariz.
já que nas suas mãos, um homem velho, eu obtive juventude e beleza, e também esta minha esposa, bem satisfeito, eu farei de vocês bebedores do suco Soma na presença do próprio Senhor dos Celestiais. Isso eu lhes digo realmente. Ouvindo isso, muito contentes, os gêmeos ascenderam ao céu, e Shyavana e Sukanya também passaram seus dias alegremente como celestiais. Capítulo 124. Indra tenta impedir oferenda de Soma para os Asvins. Shyavana paralisa seu braço, e volta um demônio contra ele. Lomasa disse, assim sendo chegaram a Saryati, as notícias de que Shyavana tinha se transformado em um jovem. E bem satisfeito ele foi, acompanhado por suas tropas, ao eremitério do filho de Brigu. E ele viu Shyavana e Sukanya, como dois filhos nascidos dos celestiais, e sua alegria e a de sua esposa foi tão grande como se o rei tivesse conquistado o mundo inteiro. E o soberano da terra, junto com sua esposa, foi recebido honrosamente por aquele santo. E o rei sentou-se perto do asceta, e começou uma conversa encantadora de um tipo auspicioso. Então, ó rei, o filho de Brigu falou ao rei estas palavras de natureza calmante. Eu, ó rei, oficiarei uma cerimônia religiosa a ser realizada por ti, que os artigos necessários, portanto, sejam obtidos. Por causa disso, aquele protetor da terra, Saryati, sentiu o próprio auge da alegria, e, ó grande rei, ele expressou sua aprovação à proposta feita por Shyavana. E em um dia auspicioso, adequado para o início de uma cerimônia sacrificial, Saryati ordenou a construção de um santuário sacrificial de um tipo excelente e esplendidamente equipado com todas as coisas desejáveis. Lá Shyavana, o filho de Brigu, oficiou para o rei como sacerdote. Agora ouve-me relatar os acontecimentos extraordinários que ocorreram naquele local. Shyavana pegou uma quantidade de suco Soma, para que ele pudesse oferecer o mesmo aos Asvins, que eram médicos dos celestiais. E enquanto o santo estava pegando a oferenda destinada àqueles gêmeos celestes, Indra pronunciou sua proibição, dizendo, estes dois Asvins em minha opinião não têm direito a receber uma oferenda de suco Soma. Eles são os médicos dos celestiais no céu, essa profissão deles os privou do direito em relação ao Soma. Nisto Shyavana disse, estes dois são de iniciativa poderosa, possuidores de almas poderosas, e notavelmente dotados de beleza e graça. E eles, ó Indra, me transformaram em um homem eternamente jovem, assim como um celestial. Porque tu e os outros celestiais têm direito ao suco Soma destilado e não eles. Ó Senhor dos Celestiais, ó Demolidor de cidades hostis, saibas que os Asvins também são classificados como deuses. Nisto, Indra falou dizendo, estes dois praticam a arte da cura, de modo que eles são só empregados. E assumindo formas à vontade, eles vagueiam no mundo dos seres mortais. Como eles podem então reivindicar legitimamente o suco do Soma? Lomasa disse, quando essas mesmas idênticas palavras foram faladas repetidas vezes pelo Senhor dos Celestiais, o filho de Brigu, desprezando Indra, pegou a oferenda que ele pretendia fazer. E quando ele estava prestes a erguer uma porção excelente do suco Soma com o objetivo de oferecê-la aos dois Asvins, o destruidor do demônio Vala, Indra observou sua ação, e falou desta maneira para ele, se tu ergueres o Soma com o propósito de oferecê-lo àqueles celestiais, eu arremessarei em ti o meu raio de forma terrível, que é superior a todas as armas que existem. Assim abordado por Indra, o filho de Brigu lançou em Indra um olhar sorridente, e ergueu de forma devida uma quantidade considerável do suco Soma para fazer uma oferenda aos Asvins. Então o marido de Sashi preparou-se para arremessar nele o raio de forma terrível. E quando ele estava prestes a lançá-lo, seu braço foi paralisado pelo filho de Brigu. E tendo paralisado o braço dele, Shyavana recitou hinos sagrados e fez a oferenda ao fogo. Seu objetivo alcançado, ele imediatamente tentou destruir aquele celestial.
Então, pela virtude da energia ascética daquele santo, um espírito mau tomou forma, um demônio enorme, de nome Mada, de grande força e proporções gigantescas. E seu corpo não podia ser medido nem por demônios nem por deuses. E sua boca era terrível e de tamanho enorme, com dentes de extremidades afiadas. E uma de suas mandíbulas se apoiava no solo, e a outra se estendia ao céu. E ele tinha 4 presas, cada uma se estendendo tão longe quanto 100 yojanas, e suas outras presas estavam estendidas à distância de 10 yojanas, e tinham formas parecidas com as torres em um palácio, e podiam ser comparadas a pontas de lanças. E seus 2 braços eram como colinas, e se estendiam por 10.000 yojanas, e ambos tinham massa igual. E seus 2 olhos pareciam o sol e a lua, e sua face rivalizava a conflagração na dissolução universal. E ele estava lambendo a boca com a língua, a qual, como o relâmpago, não conhecia descanso. E sua boca estava aberta, e seu olhar era terrível, e parecia que ele iria engolir o mundo violentamente. O demônio avançou no celestial por quem 100 sacrifícios tinham sido realizados. E sua intenção era devorar aquele Deus. E o mundo ressoou com os sons altos e terríveis proferidos pelo Asura.